agora dar mais uma olhadinha em uma outra questão do Enem. Essa daqui, ó, também de eletricidade, mas só que agora envolve um outro assunto, resistores. Vamos dar uma olhadinha. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela, né? Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, se você dá uma olhadinha aqui, pessoal, nesse circuitinho que nós temos, nós vamos ter dois pontos aqui, os pontos A e B. Segunda questão, são dois pontos onde eu posso apertar, posso tocar e acabar, consequentemente, mudando a resistência equivalente do circuito. Como isso vai acontecer, professor? Se você perceber, quando, por exemplo, a pessoa tocar aqui no ponto A, ela vai fechar o circuito nesse ponto. Tá certo? Então, ó, quando ela fecha o circuito nesse ponto, esse resistor aqui, ó, ele vai fazer parte do desenho, tá certo? Agora, se a pessoa pegar e tocar, por exemplo, aqui no ponto B, esse ponto B aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ela vai fechar o circuito nesse pontozinho, tá certo? E agora esse resistor e esse que vão fazer parte da associação, beleza? Mas vamos lá ver o que é que a questão está querendo. Bom, qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Tá certo? Então, ó, dos dois pontos possíveis que a gente pode tocar, a questão quer que a gente toque no ponto A. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos pegar aqui esse desenho. Aqui nessa figura, gente, nós temos aquele desenho que a questão deu inicialmente para a gente, porém, nós vamos tocar no ponto A, nesse pontozinho aqui, ó. Tá certo? O que é que vai acontecer? No momento que a gente toca no ponto A, esse resistor aqui, ó, de 4 kΩ, ele vai entrar no meu circuito. Mas perceba que esse resistor aqui de baixo, que está ligado ao ponto B, ele está em aberto. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que ele não vai fazer parte do nosso circuito. Então, se a gente for pegar e for dar uma redesenhada aqui no meu circuito, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter aqueles resistores ali, ó. Esse 4 e esse outro 4 aqui, ó. Esses dois resistores, ó, 4 kΩ, esse outro resistor, 4 kΩ, tá certo? E esse outro resistor aqui, ó, ao ligar o ponto A, bem aqui, ó, aqui é o ponto A, gente, ó. Esse cara aqui é o ponto A. Esse resistor também vai fazer parte do meu circuito. Então, ó, a gente pode redesenhar o nosso circuito dessa seguinte maneira, tá certo? E o que é que a questão está querendo, professor? A resistência equivalente desse circuito. Bom, aqui a gente tem o tipo de associação que a gente chama de associação mista, onde a gente tem resistores em paralelo e resistores em série. Professor, cadê o resistor em paralelo? Bom, os resistores em paralelo são esses dois resistores aqui, ó. 4 e 4. Esses dois aqui, ó. Esses dois resistores estão no tipo de associação que nós chamamos de paralelo. Professor, quando é que os resistores estão em paralelo mesmo? Quando eles estão ligados nos mesmos potenciais aqui, ó. Então perceba que esses dois resistores, esse 4 e esse outro 4 aqui, estão ligados nos mesmos pontos, consequentemente estão em paralelo. Como é que eu resolvo a resistência equivalente de um circuito em paralelo? Bom, existem várias fórmulas, mas para o caso especial que a gente tem aqui, que são resistores iguais, a maneira de a gente resolver o equivalente é muito simples. Como é, professor? Você simplesmente vai fazer o valor do resistor dividido, gente, pela quantidade de resistores.
Como assim? Qual é o valor do resistor? 4. Eu tenho quantos resistores de 4 kΩ aqui? 2. Então, ó, o meu equivalente vai ficar 4 dividido por 2, que vai dar quanto? 2 kΩ. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer agora? A gente vai pegar e vai trocar esses resistores equivalentes que a gente acabou de calcular por um de 2. Então, nosso circuitinho vai ficar da seguinte maneira, gente. Ó. Então, ó, vou redesenhar aqui. Então, a gente vai ter o seguinte. Ó. Tudo isso daqui vai ser trocado por esse de 2, tá certo? Então, a gente vai ter o seguinte. Ó. Um resistor de 2 kΩ. Esse aqui, ó, de 4 kΩ, ele não foi mexido. Então, a gente vai e repete ele. Ó. Então, nosso circuitinho agora está desse jeito. Ó. Um resistor de 2 kΩ. Então, pessoal, a gente vai pegar esse resistor aqui de 2 kΩ, que foi o equivalente desses dois aqui de 4, e vamos trocar aqui, ó, colocando no meu circuitinho juntamente com esse outro aqui de 4 kΩ. Só dar uma ajeitada aqui no circuito, para ficar mais bonitinho. Pronto, tá certo? Professor, e agora? O que é que a gente tem? A gente tem esses dois resistores em série. Por que que eu posso afirmar que esses dois resistores estão em série? Porque esse resistor de 2 e esse resistor de 4, não há nenhum, digamos, fiozinho ou outro componente entre eles dois. Então eu posso afirmar que esses dois resistores aqui estão no tipo de associação que nós chamamos de associação em série. Tá certo? Como é que eu calculo a resistência equivalente de associação em série? Simples, pessoal. A gente simplesmente soma o valor dos dois resistores. Então, ó, a gente vai somar o R1 com o R2. R1 eu estou chamando esse cara aqui, de 2. E o R2 eu estou chamando esse cara aqui, que vale 4. Tá certo? Então, ó, nós teremos 2 mais 4, conclusão, 6 kΩ é a resposta, tá certo? Então, ó, a minha associação equivalente desse circuitinho que nós temos aqui, o resultado vai ser de 6 kΩ. Resposta correta da nossa questão vai ser o quê? O item C. Tá ok, pessoal? Então, ó, uma questão bem interessante de associação de resistores, um assunto que cai bastante no Enem, muito importante. Então, aparecem diversos circuitos, mas sempre a ideia vai ser resistores em série, resistores em paralelo, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou aqui para vocês, beleza?